cenário de horror. Além de ter perdido ontem em casa, tirado logo no último jogo em casa, diante da sua torcida no ano, ter perdido a invencibilidade com a derrota para o Sampaio Corrêa por 3-2, os seus adversários diretos pelo acesso venceram. O Ituano bateu o Londrina por 2-0 e o Sport goleou o Operário por 5-1. O Vasco ainda depende de si, mas se perder, a coisa vai ficar complicada. E logo o último jogo do ano vai ser com o adversário direto, o Ituano, lá em São Paulo. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vasco. Olha, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco e o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, para que a galera tenha moral, aqui todos têm. Mas que final de tudo no primeiro turno, se parecia que o Vasco ia subir com tranquilidade, muito diferente do ano passado, quando em nenhum momento deu um sinal que iria subir, mas está um ar dramático nessas últimas rodadas. Se antes o Vasco se garantia com os jogos em casa, logo no último jogo, ontem perdeu o último jogo em casa para o Sampaio Corrêa. Se isso não bastasse, os seus adversários diretos venceram. Fora o Bahia, que empatou em casa com o Guarani, também está querendo se complicar. Agora o Vasco ainda depende das suas forças para subir. Basta vencer ou empatar com o Ituano, que apesar de só 60 pontos, será graças ao nível baixo, técnico baixo dessa Série B, que quando o Vasco era incompetente, os seus adversários eram incompetentes também. Acaba sendo real, porque certos colegas falavam que o Vasco poderia subir culposamente, sem intenção de subir. Mas se perder para o Ituano, no próximo domingo, dia 6 de novembro, lá em Itu, precisa torcer para que o Sport não goleie na última rodada, tire os 5 gols de saldo, e torcer para que o Bahia perca contra o seu último jogo. O Bahia perca o seu último jogo, não lembro contra quem agora. Eu sei que o Bahia joga fora de casa. Perca por 3, tome de 3-0 ou mais, para que o Vasco, mesmo perdendo, suba. Ainda tem um cenário do bastidor, que ainda será julgado a briga lá na Ilha do Retiro, né, que o Vasco pode ganhar 2 pontos do Sport, né, o jogo no cronômetro, quando o juiz apitou o fim da partida, foi 1-1. Porém, o julgamento ainda vai rolar. Hoje rolou do Ceará contra o Cuiabá. O Ceará não foi punido com perda de pontos. Porém, o auditor falou que ele considera o que aconteceu lá na Ilha do Retiro mais grave. Vamos ver, mas eu queria particularmente que o Vasco subisse sem precisar desses 2 pontos, que pode acontecer.
Poderíamos hoje estar em festa, falando aleatoriamente dos outros resultados da Série B, que não iria nem cheirar nem feder, mas o Vasco não fez por onde. O Jorginho inventou ontem, botou o Palácio, que nunca foi volante, enfim. Me leva também uma questão também. Há colegas meus de profissão que não diferenciam muito da torcida. Porque eu acho assim, uma coisa quando a gente fala como jornalista e uma outra quando a gente é torcedor. O torcedor é passional, ele fala de acordo com o que ele está vendo no jogo, sempre, claro, que a favor do time dele. Mas nós precisamos separar as coisas. Me leva a questão eu soube de um colega que está querendo que na lista de dispensa o Alex Teixeira esteja também. Bom, repito, o Alex veio já nesse retorno visivelmente fora de ritmo de jogo, não teve tempo de fazer uma pré-temporada, e tem cidadão que já achava que ele era um Garrincha, um Pelé, um Romário, um Roberto Dinamite, ou seja, jogadores acima, fora de curva, que fosse resolver. Ele é um bom jogador, não é um fora de série. Não sei para quem chegou, que dizendo, achava que era um fora de série, um fora de curva. Eu acho que se deixar ele fazer uma pré-temporada, ele vai decidir muitos jogos a favor do Vasco. Mas aquele negócio de decepção, tem gente que não sabe separar o fanatismo na hora de ser frio, né? Bom, pelo menos eu acho, pode ser que eu esteja errado também, se derem uma pré-temporada, para se ele continuar assim, como ele está atualmente. Mas eu acho isso. Eu acho até injusto e desumano julgar ele se ele ter feito uma preparação ideal. Bom, mas e outra coisa, tem que reparar também que o elenco que ele joga, o grupo que ele joga, tirando o Nenê, o garoto da base, o Andrei, o Marlon Gomes, o Figueiredo, o Peck, que não era um craque, mas é um cara muito esforçado. Tirando eles, o resto é tudo ruim. Tudo que o Vasco com dinheiro não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Mas queriam que um jogador resolvesse por todos. Complicado. Esse tipo de cultura também precisa acabar. Como amadorismo. Aliás, ainda não vi, mas aposto muito que um certo político do Vasco se deliciou com ele sempre ter feito uma derrota do Vasco para aparecer. Mas esperamos o melhor, mas temos que nos preparar para o pior. Mas esperamos que o Vasco suba, que o Vasco faça a sua parte, que ele ainda depende das suas próprias pernas. Tem também desinformados culpando quem chegou no fim da janela que não deu para investir nessa janela. Que, aliás, o que se delicia, cada derrota do Vasco, impediu
o investimento na última janela. Os culpados não são que chegou depois, quem está desde o início. O presidente Jorge Salgado, aliás, toda vez que o Jorge Salgado me vê, me olha com uma desconfiança. Talvez ele saiba que eu acho que todo político do Vasco não presta. O presidente Jorge Salgado, o Carlos Brasil errou também, mas eu acho assim que o Brasil errou, mas não com maldade. Ele errou porque tinha limitações, era um dinheiro X, e ele tinha que se virar com esse dinheiro. Contratou quem o dinheiro dava, mas também errou. É complicado, tudo muito complicado. Com o Vasco é sempre assim. Se não for sofrimento, não é Vasco. Se fosse um certo time beneficiado, sempre que está sendo beneficiado, talvez a coisa seria outra. Meus amigos, nesse domingo, nesse sábado, o time volta, se apresenta no centro de treinamento Márcio Barbosa, visando um jogo. Eles teve folga hoje, amanhã eles se apresentam, domingo, treinam pela manhã, depois todo mundo está liberado para votar, e na segunda é que pega pesado, né, última semana de treinamento do ano, visando o jogo que domingo que vem contra o Operário. O Operário aí, o Vasco deixa todos nós confusos, né, com esse drama todo. Quanto ao Ituano, lá em Itu, precisando só fazer a sua parte. Só do Vasco fazer a sua parte. É o que é complicado. Então, até amanhã.